Você acha que essa pressão do público público brasileiro por um novo Senna pode tirar o Gabriel da categoria? E por que as pessoas não deixam o Senna descansar em paz? Porque a necessidade de você ter por quem torcer. E o brasileiro, ele não quer somente alguém para torcer, ele quer alguém para ganhar títulos. O brasileiro não se contenta apenas em ter alguém na categoria. Por isso sempre precisa ter um novo Senna. Enquanto um brasileiro não chegar e ganhar título, vai ficar nisso. Enquanto um brasileiro não ganhar título, vai ser isso. Então, não consegue deixar o Senna descansar em paz porque ele virou um folclore, o Senna virou uma coisa que vai além da Fórmula 1, ele virou um personagem que extrapola o esporte, muito porque ele morreu ao vivo, isso influencia muita coisa, né, na percepção das pessoas. Assim como o Julius Bianchi, eu já falei do Julius Bianchi aqui. O Julius Bianchi tinha potencial sim, mas as pessoas tratam ele como um gênio. Por quê? Porque ele morreu devido a um acidente na corrida, né? Então é natural isso. As pessoas tendem a ficar com essa imagem, né, mais romântica dos pilotos. E o brasileiro, ele gosta de vencer, velho. Então ele vai colocar pressão até vencer. Você vê que quando tem um esporte que não é de mainstream, que não é popular, começa a vencer, o brasileiro vai lá, faz festa, tal, UFC, surf, skate e tal. Parou de ganhar, o brasileiro, ó, futebol é o único esporte que o brasileiro acompanha, talvez a Fórmula 1 agora o brasileiro aprendeu a acompanhar sem necessariamente estar ganhando, mas o futebol é o esporte que o brasileiro acompanha independente de estar bem ou mal. De resto, é só se estiver ganhando. Acho muito errado alguém que não viu a idolatria não viu o Senna desmerecer a idolatria de quem viu. É diferente. Na verdade, Marco Aurélio, eu até entendo, porque o Brasil passava por um momento muito difícil, economicamente, socialmente, o país vinha muito mal no futebol, que é o principal esporte, então é natural que você tenha um ídolo em alguma coisa. É natural. Eu entendo isso, tá, Marco Aurélio? Isso pode virar até corte, viu, produção, essa parte aqui agora. Só que tem um problema. O brasileiro extrapolou o lado do ídolo com o Senna. Por que extrapolou? Porque começaram a colocar o Senna como uma coisa que ele não é. Um santo que ele nunca foi, porque o Senna era um piloto que hoje ele seria massacrado e punido direto. Inclusive, a famosa entrevista dele para o Jack Stewart é o Jack Stewart dando uma chamada de atenção nele do porquê que ele batia tanto. Falam que o Senna ganharia hoje em dia com equipe de meio de pelotão e não ganharia, porque a Fórmula 1 hoje não permite isso. É diferente da época que ele estava na Toleman, da época que ele estava na Lotus, porque naquela época a Fórmula 1 funcionava de um jeito totalmente diferente do que funciona de hoje. O Senna foi um gênio, isso é inquestionável, incontestável. Eu jamais vou chegar aqui e falar que o Senna foi só um piloto bonzinho ou algo assim. O problema é que começaram a colocar o Senna num local em que ele não está. Ele não era perfeito, ele não era o piloto mais limpo de todos os tempos. E começaram então a criar uma imagem distorcida dele, entendeu? Então, eu entendo a idolatria da galera da época, mas a galera da época também tem que entender que quem não viu o Senna e acompanha o esporte por uma ótica muito mais ampla, consegue opinar sobre o Senna de uma forma muito mais imparcial. Olha só que interessante. Porque eu tenho acesso às corridas do Senna. Eu não vou te falar que eu assisti todas, mas de vez em quando eu assisto uma ou outra. No F1 TV tem a carreira do Senna inteira para você assistir. E se você não tiver F1 TV, existe Torrent, desde a década de 70, com todas as corridas, entendeu? Então, eu não vejo problema das pessoas falarem assim, o Senna é o melhor de todos os tempos. Não vejo problema algum. Qualquer piloto genial que você falar para mim que você acha o melhor de todos os tempos, eu vou bater palma para você, entendeu? Se você falar que acha o Senna, o Schumacher, o Prost, o Hamilton, o Fangio, o Verstappen, eu não tenho problema com isso. O Lauda, zero problema. O meu problema é quando extrapolam o nível do razoável. É quando fala que o Senna pegaria a Sauber e venceria a corrida, entendeu? O Senna hoje, ele não seria diferente do Hamilton, por exemplo, entendeu? Por exemplo, o Gui fala aqui, ó, vou discordar de você. E tá tudo bem, tá ligado? Tudo bem, sem problema algum. Você é bem-vindo a discordar, sacou? Sou de 83, desde que tenho conhecimento do mundo, eu já assisti F1 justamente pro meu pai gostar. Pois é, o pai bota a criança pra assistir, né? Ganharia de ré ainda. Ó, o Flávio já tem uma opinião parecida com a minha, não tem melhor de todos os tempos, e sim do seu tempo. Acho também plausível essa opinião. Senna hoje seria um Vettel? Chegaria a um momento onde jogaria a toalha? Acho que não. Eu acho que o Senna tá muito mais para claro, fazendo a comparação assim de personalidade, de pilotagem, um Verstappen. Verstappen é um piloto, você quer saber como seria o Senna hoje? É o Verstappen. Eu lembro de uma coisa, eu não sei se foi o Molina ou se foi o Thiago Mendonça que falou aqui no canal, num dos vídeos que fizemos com eles. Eu acho que foi o Molina. Eu posso estar falando besteira, mas acho que foi o Molina. Que ele falou o seguinte, o Senna priorizava família e corrida. O Verstappen é a mesma coisa. Os dois são fissurados por corrida. Fissurados. Os dois são agressivos, têm estilo de pilotagem parecido, são focados e extremamente talentosos.
são equivalentes, entendeu? Vi algumas comparações do Max 25 com o Senna 92 e 93, um carro inferior, mas pilotando fino. Pois é, o Max seria é o que você vê do que seria o Senna hoje. Verstappen é o Senna atualmente, minha mãe fica puta quando eu falo isso, mas é verdade. Mas ela fica puta justamente por esse sentimento do que ela viu. Pergunta pro cara que viu o Pelé se fala pra ele assim, o Ronaldinho Gaúcho é melhor que o Pelé. Ele vai ficar puto com você, porque é o sentimento. Você viu o Messi. Se daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos falarem pra você que o fulano de tal é melhor que o Messi, você vai ficar puto, entendeu? Me parece que dentro da pista ele parece com o Verstappen, fora parece muito com o Hamilton. O Senna com o Hamilton? Interessante. Não tem melhor do que o Senna, falou aqui o Albi Veiga. Sem problema, sua opinião, acho totalmente tranquilo o senhor falar isso. Nelson Piquet é uma lenda, gosto do cara, muito subestimado e aquela personalidade picante. Sim, eu falei dele numa outra live também, o Nelson Piquet é muito subestimado, muito por questões extra-pista, mas ele foi um gênio, o cara entendia demais. Mas aí, ô Matt, deve ser Matheus também, né? O motivo dele ser subestimado é porque a gente tem pouco material dele, tá? Você vê que a gente não fala muito de pilotos da década de 50, 60, 70. 70 você começa a falar mais. Assim, pilotos mais antigos, é difícil da gente entrar no mérito, entendeu? É muito difícil a gente entrar no mérito. Tem pouco material para falar deles. Da década de 50, o pessoal fala do Fangio. Jim Clark talvez fosse mais rápido até do que o Senna, mas como a gente não tem material, aí ele não tem tanta mídia, entendeu? Olha lá, muita gente da velha guarda diz que o Jim Clark foi melhor. É natural isso das gerações. Você acha que um molequinho que nasceu em 2010, ele pegou a infância dele vendo o Hamilton ganhar, você acha que pra ele o ídolo dele é o Senna ou é o Hamilton? Entendeu? O molequinho que cresceu na Alemanha nos anos 2000, o ídolo dele é o Senna ou o Schumacher? Ou o Vettel, talvez? O molequinho da Holanda agora, que tá vendo o Verstappen dominar, o ídolo dele é o Senna ou é o Verstappen? Entendeu? Então é muito da geração. Senna foi inspirado pelo Fangio. O Senna considerava o Fangio o melhor de todos, né? O Senna era... Exato, cada época tem o seu piloto de topo e cada geração e cada país você vai ter uma opinião, sabe? É uma coisa diferente. E como eu disse, o Senna morrer ao vivo aumenta um pouco mais isso. Só que quando você fala com fanáticos, o fanático, ele acha que isso significa que você está falando mal do Senna, e não é. O Senna, como eu disse, foi um gênio. Você quer elogio maior para um piloto de Fórmula 1 do que chamar o cara de gênio? Não tem, até onde eu sei. Só que o fanático, ele não quer que você chame o Senna de gênio, ele quer que você tenha uma estátua do Senna e você ficar adorando a estátua do Senna, falando que ele ganharia de Sauber. Tá ligado? E aí é o tipo de coisa que eu particularmente discordo. Pois é, eu tenho um piloto favorito que é o Alonso, mas ele não é um ídolo, sabe? Eu gosto de Fórmula 1, eu quero ver os grandes pilotos, eu quero curtir Hamilton, Verstappen, os jovens pilotos Alonso, quero curtir a galera. Sim, o Piquet tem invenções, e eu já ouvi muita história em Brasília das coisas que ele fazia lá em Brasília, né? Era engraçado. Jovens pilotos, o Alonso. Senna é ídolo do Hamilton. Sim, o Hamilton cresceu vendo o Senna. Esses caras, Omar, quando eles iniciam no kart ali, no coisa, eles escutam falar muito desses pilotos. E o Senna ainda é muito fresco. Tem 30 anos que o cara morreu. Então o molequinho, o Antonelli aí, o pai dele encheu a cabeça dele de Senna. O Hamilton viu Senna. O Gasly, o pai dele, encheu a cabeça de Senna. Entendeu? Bortoleto é natural, cara. É natural, é normal, entendeu? É normal isso. Porque não é uma questão de quem você tem como ídolo. Porque ter o cara como ídolo não faz dele necessariamente melhor. O Cristiano Ronaldo é a pessoa mais famosa do mundo. Ele é o cara que mais tem seguidores no mundo. E nem por isso a maioria das pessoas acha ele o melhor de todos os tempos. Então ter muitos seguidores, muita gente te considerar um ídolo, não faz necessariamente você o melhor. O Senna, para muitos pilotos e pessoas, né, fãs, é o melhor? Sim. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho errado os fanáticos, que querem falar que ele venceria a pé, entendeu? Que ele venceria de ré, que ele venceria... E não venceria. Tanto é que ele precisou de ter um carro dominante para vencer o primeiro título. Não seria assim, anos 50 Fangio, 60 Clark, 70 Lauda, 80 Prost, Prost e Senna, 90 Mika Hakkinen, 2000 Schumacher, 2010 Hamilton, 2020 Max. Deve ser por aí mesmo, mais ou menos, né? Por exemplo, uma coisa de discussão que eu acho legal colocar aqui, já que o Marco tocou no assunto, né? Um piloto na história venceu 5 títulos por 4 equipes diferentes. Como você vai falar que esse cara tem alguém acima dele? Que é o Fangio, no caso. Bizarro como o Antonelli sabe tudo do Senna. Pois é, cara, isso aí é ensinado. O menino respira automobilismo desde pequeno. O Senna é o ídolo do pai dele. É óbvio que vai ser passado de pai para filho. Muito natural isso. Você é lúcido, totalmente... Não, velho, assim, eu não sou totalmente lúcido. É claro que cada opinião tem uma raiz. E vocês são bem-vindos a discordar. Eu não acho que exista necessariamente um certo ou errado.
Só que a minha opinião eu vou defender com argumentos. E aí a gente vai ficar debatendo, até chegar um momento em que um dos dois lados vai desistir. Mas vocês são bem-vindos a discordar, fiquem à vontade. Qualquer fanático é complicado de dialogar. Eu, emocionado, acho você no melhor, mas meu lado racional acho que tem melhor para o seu tempo. E nunca vamos saber se alguém era a gente não vai conseguir botar os caras no mesmo carro, né? Pra poder andar no auge. Fica difícil. Felipe Harrison Felipe venceu 5 de 7 campeonatos, exatamente. Bizarro. O Fangio é bizarro.